Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, eu sou Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje eu estarei falando com vocês sobre política, um assunto detestado por muitos, mas muito relevante na nossa vida. Então, bora conversar? Bem, pessoal, muitos biólogos não se atentam à importância da política para a nossa profissão, os avanços e melhorias que podem ocorrer através dela. E na classe não é comum o envolvimento de biólogos com o tema política, especialmente quando falamos de profissão. Deixando claro que quando eu me refiro à política, eu estou fazendo uma alusão a administrar e direcionar pautas de relevância do seu interesse, sabendo se relacionar com contatos cruciais para isso. E quando a gente trata do Brasil, temos que considerar que existem 3 grandes poderes segundo o artigo 2º da Constituição Federal. O Executivo, que administra o governo em função do interesse público e sanciona leis. Legislativo, que fiscaliza ações do Poder Executivo e propõe leis. O Judiciário, que tem o papel de garantir a execução da Constituição Federal. Deixando claro que esse é um resumo das funções, existem muitas outras. Considerando o poder legislativo, ele pode ser dividido em vários níveis, como municipal, estadual e federal, sendo composto por vereadores, deputados e senadores. No nível federal, esse poder é representado pelo Congresso Nacional, que é dividido em 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. A principal diferença entre as 2 casas é que em uma a representação dos estados é proporcional, que é o caso da Câmara dos Deputados, e na outra a representação é igualitária, caso do Senado. E claro que tem diferenças nos papéis exercidos por cada uma. No nível estadual existe uma única casa de representação, que é a Assembleia Legislativa, e no nível municipal também existe uma única casa de representação, que é a Câmara Municipal. Mas você deve estar se perguntando o que afinal essa organização tem a ver com a nossa profissão. O poder legislativo pode ser a principal via para se conseguir uma mudança em temas que temos carência. É onde vão surgir novas leis, bem como aquelas existentes podem ser alteradas. Então, fazendo uma boa articulação política, pode-se conseguir o avanço de uma pauta de interesse. Só pontuando que no caso de uma nova lei no âmbito federal, o processo começa com um projeto de lei via Câmara dos Deputados ou Senado. Depois esse irá ser analisado em uma das casas, revisado na outra e aprovado ou não para ser encaminhado para a sanção do Poder Executivo, no caso, presidente, quando falamos do âmbito federal. Um exemplo prático da articulação política relacionada à pauta de interesse no âmbito federal é o projeto de lei 2717/2019, que é o PL da saúde estética. Existe um grupo com interesse de regularizar a atuação da saúde estética e poder expandir a área da atuação do biólogo. Eles pensaram então uma forma de fazer isso e propuseram um texto que para virar um projeto de lei. Eles encontraram um deputado, no caso o deputado Fred Costa do Patriota de Minas Gerais, discutiram a proposta com ele e com outras classes, arrumaram o projeto e com o apoio do parlamentar e do conselho submeteram a proposta, sendo que o apoio do conselho só veio após a articulação direta com os conselhos regionais e com o parlamentar. E este grupo agora aguarda a tramitação do projeto que pode virar lei e os beneficiar. Diante desse exemplo, podemos ver então que é possível um grupo de biólogos ou um único biólogo propor uma proposta legislativa que favoreça algo de interesse da classe. Para isso, só será necessária articulação política, escrever uma proposta, encontrar um parlamentar que tenha interesse na mesma e discutir a melhor forma de se ter apoio para fazê-la ser submetida.
Uma outra possibilidade para se propor uma lei no âmbito federal é através do portal e-Cidadania do Senado na opção Ideia Legislativa. Lá é possível que você proponha uma ideia que ficará disponível para votação pública. Caso essa ideia alcance 20 mil votos, ela vira sugestão legislativa e será analisada pelos senadores. E se algum deles tiver interesse, ela se torna uma proposta legislativa. Deixando claro que eu estou falando aqui o mais básico, que seria propor um projeto de lei, mas poderia haver proposta de emenda, alteração de decreto, entre outras possibilidades. Entendida essa possibilidade de submeter mudanças no poder legislativo, é possível dizer que não aproveitamos essa oportunidade, bem como não apoiamos quando tentamos aprovar algo nessa via. A falta de união da nossa classe e da percepção da importância da política faz ficarmos parados em certos temas que já poderíamos ter resolvido. Um exemplo claro disso é olharmos o projeto de lei 5755/2013, que dispõe sobre a jornada, condições de trabalho e piso salarial dos biólogos e dá outras providências. Esse projeto ele tramita desde 2013 e é só de interesse da nossa classe e ainda não saiu da comissão da Câmara dos Deputados. Só colocando um adendo que a Câmara se divide em comissões temáticas que avaliam inicialmente as propostas legislativas. Essa estagnação em muito se dá pela omissão do biólogo, que espera que outro resolva para ele, como conselho ou sindicato, salientando ainda que as últimas tramitações desse projeto ocorreram a partir da pressão de conselhos e sindicatos. Assim sendo, o biólogo ainda carece de ser protagonista da sua mudança, cobrar o parlamentar, se unir como classe para fazer essa pressão e não esperar que alguém faça por ele, pois isso só retarda o processo. O mesmo fato de omissão, desconhecimento e afins do biólogo quanto aos projetos de lei fica claro ao olhar para o projeto de lei 3423 de 2012, projeto de lei 9018 de 2018, o PDC 901 de 2018. Esse último, inclusive, envolve outras classes que têm muito mais protagonismo do que a nossa. Só para exemplificar essa falha da nossa classe em números, eu posso citar aqui 2 exemplos. O primeiro caso de abaixos assinados. Existe um abaixo assinado para o projeto de lei 5755/2013 que não alcançou nem 20 mil assinaturas. E outro para o projeto de lei 3423/2012 que não chegou nem a 5 mil assinaturas. E no site do e-Cidadania existem propostas que já foram colocadas em pauta e não chegaram nem perto dos 20 mil apoios, sendo algumas delas: atualização da legislação do biólogo para atuação em território nacional, 929 apoios; obrigatoriedade de cursos de biologia serem coordenados por biólogos, 301 apoios; biólogo plenamente inserido em UBS, 277 apoios. Para reforçar o quão atrasados estamos nesse assunto, em 2018 o Conselho Federal de Medicina publicou a Agenda Parlamentar da Saúde Responsável, que apresenta 122 páginas de projetos e temas de interesse dessa classe. Um compilado de vários projetos que vem tramitando no Congresso Nacional. Na nossa classe não existe algo nem de longe parecido com isso. Bem, eu apontei a relação possível entre o biólogo e a política, assim como falhas e carências que temos, mas afinal o que dá para fazer para melhorar isso? É preciso investir em conscientização, fazer as pessoas entenderem a importância do tema, verem que é uma via de muita importância para gerar mudanças reais e efetivas. É fundamental apoiarmos aqueles projetos que já existem, que assim eles efetivamente caminhem e tornem-se realidade. Precisamos também criar mecanismos de articulação, se organizar para cobrar pressão por parte do conselho e sindicato e realizarmos pressão nos parlamentares. Só esclarecendo que pressão é conversar e negociar com parlamentares e assessores o prosseguimento do projeto de forma que beneficie a todos. E sempre temos que ter foco e não deixar de se desanimar por fatores que não são possíveis de se controlar nessa questão, como uma pressão de outro conselho, problemas com partidos e afins.
Para finalizar, a política é muito relevante quando consideramos a nossa profissão, possibilitando que haja mudanças consideráveis desde que nos coloquemos como interessados e saibamos jogar o jogo da política, coisa que ainda pecamos consideravelmente. Bem, pessoal, esse foi o Indaga Biólogo de hoje, falando sobre política e essa relevância para a classe. Apesar de ser um tema que muitos não gostam, pode ter certeza que não se atentar a isso impacta e muito na sua vida, além de impactar na sua carreira. Então procure saber um pouco sobre esse tema. Em todas as postagens que eu realizar divulgação desse episódio, eu estarei colocando os links dos projetos de lei e abaixo assinados que estão relacionados à nossa profissão. Se você gostou, eu peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologo@gmail.com. Um abraço e até mais.